Fala, meus amores! Mais um podcast saindo do forno para vocês, feito com muito carinho, pensando no que está acontecendo no Brasil, no mundo, na cabeça das mulheres. Cada vez mais isso é uma tormenta para as mulheres acima de 30 anos. Do que será que eu vou falar hoje aqui? Hoje eu vou falar com dois convidados especialíssimos. Para vocês terem uma ideia, ela é uma das apresentadoras de maior destaque da nova geração da TV brasileira. Desde 2019, ela é repórter do programa Domingo Espetacular da Rede Record. É casada com Arthur Ferraz, ela é mãe de 2 pequeninhos, a Tereza, de 2 anos, e o Felipe, de 7 meses, mais conhecido como Pinguinho nas redes sociais. É com ela que a gente vai falar, a Mariana Weicker, e também com um doutor formado em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele trabalha com reprodução assistida e implantes hormonais. Eita, que esse assunto é bom! Ele é médico do staff Albert Einstein, mas também interna no Sírio-Libanês, o São Luís do Itaim. Vou falar com o Dr. Renato Calil. E nós vamos falar um pouco sobre gravidez fora de hora. Mas o que será fora de hora nos dias de hoje? Aumenta o som. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Minha amiga ex-modelo, apresentadora e mãezona. Me conta aqui, toda a sua vida você teve medo de engravidar, Mari? Olha, na verdade eu não queria, é meio maluco falar isso, mas assim, é porque eu acho extremamente legítima a decisão da mulher de querer ser mãe ou de não querer ser mãe. E eu, por muito tempo da minha vida, eu achei que eu não fosse experimentar a maternidade, assim, eu achei que eu não fosse viver isso. E aí, de repente, tudo mudou, tudo se transformou. Inclusive, eu sou paciente do Renato Calil. E eu fui lá congelar, com esse papo de congelar e tal. Tá. Tinha recém conhecido meu marido, que é 3 anos mais novo do que eu. E ele meio que forçava essa barra e eu não era afim. Calil conversou com a gente, explicou tudo pra gente e a gente quis congelar. A partir dali, ironicamente ou não, eu queria engravidar, e aí tudo aconteceu, e aí foi da forma que foi. Na verdade, eu ainda experimentei eu tive 2 percalços aí, 2 gravidezes que não vingaram. E uma foi antes da TT e uma foi antes do Felipe. E antes da TT rolou, acho que meio para me mostrar, assim, que sim, é a coisa que eu mais quero, é engravidar e que tudo dê certo, e aí rolou. Você sabe que é curioso? Eu fiz essa pergunta porque eu passei anos da minha vida achando que eu também não seria mãe e eu tinha medo de engravidar. Eu vim de uma infância muito dura, muito difícil. E minha mãe falava sempre para mim, sabe, cuidado, filho exige tanto dinheiro, exige tanta estrutura. E eu pensava, minha mãe tá falando isso para mim e colocou 2 filhos no mundo, super saudáveis, mesmo sem grana, e ela conseguiu ser uma super mãe, exemplo, mas ela repete um assunto que não é exatamente o que ela fez. Sim. Mas ela repete isso, claro, por excesso de proteção, por cuidado, e ela tinha medo, ela queria que eu me estabelecesse profissionalmente, que eu não precisasse de homem nenhum para pagar as minhas contas, que faz diferença também, né, gente? Opa. Quando você vai ter um filho e você já tem sua independência financeira, a sua relação é de um jeito. Quando você vai ter um filho, que você é dependente financeiramente da pessoa, do seu marido, do pai do seu filho, as questões são outras. E era isso um pouco que minha mãe estava tentando me dizer do jeito dela e tudo. Então eu passei boa parte da minha vida como você, Mari, achando que eu não ia experimentar, mas estava tudo certo. Nenhum problema tudo certo, com nenhum isso. Problema, exatamente. Nenhum, exatamente. Eu achei que eu fosse passar assim, de repente. Olha o que é maluco, Dri. E daí de repente veio essa vontade avassaladora. Não uma vontade agora, você não está entendendo, eu estou falando, está me dando vontade de já estar com barrigão, que foi a coisa mais louca do mundo, porque assim, uma vez que você experimenta o amor desta maneira, não só pelo fato de parir, mas o amor da criação, né? O amor de verdade, esse amor que parece que a gente vê o nosso coração bater fora do corpo, é um amor que a gente não consegue nem explicar. Aí você quer mais, você esquece tudo que você passou, todos os quilos que você engordou, todo o tempo que você ficou sem trabalhar, tudo que era prioridade muda na sua vida, os valores mudam, e isso é genial, né? É genial, é muito maluco. Sabe que quando eu estava ainda nessa onda de que, dessa decisão mesmo de querer ou não ser mãe, o que me pegava não era nada assim de infância ou de criação, o que me pegava era uma coisa até bem egoísta, assim, até difícil falar sobre isso,
sem um julgamento. Eu mesma me auto-julgava e me flagelava com isso, mas eu tinha medo, olha que doideira, de me arrepender. Porque o status de maternidade, uma vez mãe, tu és mãe para sempre. O status, essa permanência desse status era muito assustadora para mim. Entende o que eu quero dizer? Claro que eu entendo. Então, assim, eu tinha medo, assim, de que, tá tudo certo na minha vida, vou inventar de ser mãe, isso me levou para um lado, para outro lado. É claro, eu não tinha experimentado isso que a gente conversou, esse amor que transcende. E isso, a gente explicando aqui para uma mulher que não está afim de experimentar, e que, como eu falei, repito aqui, acho super legítimo, tu não consegues medir em palavras, tu não consegue verbalizar, porque ele é muito sensorial, é uma sensação, e não tem palavra que defina, assim, é uma viagem muito maluca. É muito maluca a ponto da gente ter 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Você só consegue entender, hoje eu entendo uma mulher que tem 4 filhos, 5 filhos, antes não passava na minha cabeça, eu falei, gente, como é que uma mulher, em pleno 2020, 2019, 2020, consegue ter mais de um filho? É uma coisa de louco, aí você fala, gente, não é possível. E a pessoa, ela vai ter de novo. Aí você fala, bom, aí eu quero falar com o doutor, que é meu amigo também, doutor Renato Calil, que é médico da nossa querida convidada Mariana Vai, que é médico de tantas amigas minhas, colocou no mundo tantos filhos lindos, tão amados. Doutor Renato, primeiro, obrigada por ter topado de estar com a gente aqui. Eu sei que tua vida está de ponta cabeça, mas eu quero saber se esse medo que eu estava conversando com a Mari é comum em algumas mulheres. Bom, primeiro não posso deixar de agradecer esse convite de estar com 2 expoentes da comunicação, 2 monstros da televisão. Muito obrigado. Amor. Mari, adorei que você está aí. Dri, te amo, Calilzinho. Obrigado, amor. Recíproco. Então, assim, realmente é um desespero para quem pensa em engravidar. E depende das idades. Então, é que eu sempre comentei há muito tempo e comentava muito, que as mulheres estão deixando para resolver o problema profissional primeiro, atingir um status bom no trabalho, ter um salário bom, e quando tem um salário bom quer ser uma CEO da empresa e quer chegar no máximo onde pode profissionalmente e vai postergando a maternidade. Esse é um problema, porque depois dos 35 anos, a mulher começa a ter um envelhecimento dos óvulos, normalmente, e aí a chance de não engravidar ou ter uma gestação com malformação começa a aumentar bastante. E isso não tem jeito, as mulheres têm preferido muito ter o sucesso profissional para depois migrar para a maternidade, falando exatamente isso que a Mari falou. E a mãe da Mari, que é incrível, essa avó é incrível. Filho é para o resto da vida, e vocês sabem que é para o resto da vida, é uma dependência eterna. E para quem depende do trabalho, vai botar um filho no mundo e não vai ver o filho, vai dar tchau na hora de dormir. Então realmente isso entra numa briga interna. E é um caos. Cada vez mais, como se está falando muito em congelamento de óvulo, congelamento de embrião, etc., as mulheres têm pensado, sim, um pouco na maternidade. Com a pandemia, essa porcaria dessa pandemia, óbvio que acabaram engravidando muito mais, porque vão ficando em casa, não tem o que fazer e acabam fazendo filho. Mas, no geral, é isso. Ou faz filho ou separa, né? Eu acho que a turma que resolveu ir por outro caminho, viu, doutor? Depois a gente conversa offline. Eu nem toquei nesse ponto, que é um ponto crítico. Mas, realmente, quem não separou e quem não pirou e quem não pulou da varanda, acabou engravidando. Então, nós tivemos gravidez ocasionais, não é aquela coisa programada. Cadê? Eu sempre sonhei, eu quero ter filho. A grande maioria deixa para depois dos 37 anos. É uma loucura. Aliás, você está falando do congelamento de óvulos, a Mari tocou nesse assunto, né, que foi curioso, que ela congelou e depois quis engravidar. Aliás, você usou os óvulos congelados já para engravidar, não, Mari? Ainda não. Ainda não. Temos todos ali, né, Calil? Você conseguiu engravidar sempre sem usar? Sem precisar, por enquanto deu tudo certo, assim. A Mari engravida igual coelho, não tem jeito. Então é assim... que delícia! Ela não tinha vontade de gestar, e a gente estava chegando numa certa idade de ter que repensar, e o marido queria muito, o Arthur queria muito. Então a opção foi, já que vamos congelar, e o casal está definido, não tem essa dúvida de quem vai ser o pai, a gente preferiu congelar embrião, que é muito mais seguro do que congelar óvulo. Congelar óvulo, no descongelamento, você pode perder muito óvulo. E, às vezes, quando você fertiliza com esperma no laboratório, pode formar muito embrião de qualidade ruim. E aí, no futuro, essa poupança que você tem, você acaba não tendo. E o ideal, então, já é congelar embrião pronto.
a qualidade do embrião congelado é muito mais duradoura, o descongelamento é muito melhor, você tem um embrião inteirinho, e o estudo genético já dá para ser feito. Então você guarda embriões aprovados ou não, depende do casal quem quer, aprovados geneticamente. Você descarta 24 síndromes de cada embrião e guarda os embriões aprovados pela genética. Isso sim é uma poupança. Depois a gente partiu para gravidezes naturais, só controlando o dia da ovulação, namorando no dia certo e engravidando. Mas a Mari nem isso precisou, ela engravidou 4 vezes. Mas no fundo era meio isso, né, Calil? A gente queria ter uma poupança. Porque assim, Dri, eu não sabia se ia ser rápido, se não ia. Eu não sabia se o Arthur ia entrar na minha cabeça desse fato de eu querer liberar logo ou não a gravidez. E tudo aconteceu de um jeito natural e foi ok. Mas assim, eu tinha deadlines na minha cabeça, assim. Se eu não engravidar até, sei lá, 2 anos ou 1 ano, aí eu vou usar da minha poupança, dos congeladinhos que a gente brinca. Mas deu certo, entendeu? Não, é legal vocês estarem falando disso, porque, primeiro, ainda é tabu para muita gente essa questão do congelamento de óvulos, de embriões, enfim, dessa coisa de descartar as síndromes. Para muita gente, tudo isso é um super tabu. Você está indo contra a natureza. Tem uma questão aí, né? Até religiosa, né, Adri? Às vezes religiosa, outras vezes de puro tabu, outras vezes de falta de informação, que eu acredito muito também, né? Por mais que a gente tenha muitas informações, nem todo mundo assimila tudo isso, né? E administra muito bem tudo isso. Às vezes a culpa católica é maior do que a informação. Sim. O que é uma pena que isso aconteça, porque isso é uma coisa que a gente está falando especificamente da gravidez, mas essa culpa católica, a mulher principalmente carrega isso a vida toda e carrega por outro, né, acaba trazendo outros problemas para a vida. Mas enfim, o nosso papo aqui tem a ver, porque assim, eu por exemplo, eu tive o Vitório aos 38 anos. E aí, quando o Vitório nasceu, quando eu fiz 30, quase 40, eu voltei para o consultório e eu queria congelar uns óvulos. E eu ouvi do meu médico, que era um grande amigo, acho que ele até parou de medicar, mas ele falou: Adriane, vai embora, porque eu não vou congelar óvulos idosos de jeito nenhum. E eu tinha achado aquilo curioso de ter ouvido dele. E aí fui embora um pouco arrasada e um pouco achando graça daquilo, falando, puta, só na minha cabeça mesmo, querendo congelar óvulos, isso é coisa que uma menina de 20 e poucos, 30 anos faz, para ter filho um pouco mais para frente. Agora eu, no auge dos meus 40, com um filho de 1 ano, o que eu tô querendo? Você sabe que foi o maior arrependimento da minha vida, né? Porque eu fui embora achando graça e meio desolada de ter ouvido isso. Sim. E aí eu fiquei com esse trauma, porque eu deveria ter congelado. Claro. Eu deveria. Claro. E achei uma atitude esquisita no final das contas, apesar de eu ter uma relação de muito respeito com o meu médico, mas eu achei que ele não me deu a chance de ser mãe de novo, né? Mas às vezes, Dri, não é culpa, porque se é um profissional um pouco mais de idade, de formação maior, eu tenho 34 anos, mas provavelmente ele devia ter mais de 40, 45. Não, muito mais. Já parou. Então, para ele, a reprodução... Quase 70. Então ele não faz reprodução. Então, para ele, realmente, pegar uma mulher de 40 anos e congelar óvulo é contraindicado até para todo mundo. Mas quem tem a condição de congelar óvulo, que não tem marido, congela óvulo. Mas no seu caso, você com o Alexandre, fala, bom, eu já tive o Vitório, então o pai vai ser o Alexandre. Vocês tinham que ter congelado embriões. E numa quantidade adequada para realmente se tornar poupança. Futuramente, 41, 42, 43, 44, pintou à vontade, você já tem os bebês prontos, entendeu? Bebês, entre aspas, os embriões prontos, congelados, com o estudo genético, mostrando que eles não têm alteração genética. Por quê? Porque a cada ano que passa depois dos 35, aumenta muito a chance de malformação. É o dobro depois dos 35, é o triplo depois de 37, e é o quíntuplo depois de 39. Então, você tendo 40 anos, guardando o embrião aprovado geneticamente, poxa, você tem uma poupança fantástica. Depois, você quer filho? Quero. Descongela e transfere. O útero não tem problema nenhum, a idade do útero. Não quero filho, deixa congelado 5 anos. Não quero mais. Você pode, hoje em dia é um pouco mais tempo, de 8 a 10 anos. Você pode descartar. Poxa, mas eu vou descartar filho? Não. São células dentro de um nitrogênio líquido, não é filho. Filho tem um lado espiritual. Essa é um pouco das discordâncias.
Mas poderia sim ter congelado o embrião. Mas peraí, tô com uma dúvida agora, tô nervosa. Posso perguntar, Adri? Claro, é para isso que a gente está aqui, batendo papo, tirando dúvida. Oi. Calil, os nossos congeladinhos, tá? Eles duram só 5 anos? Não. Isso antigamente, a normatização da reprodução, a reprodução não tem muita lei, é muita normatização. Você não pode descartar antes de 5 anos os embriões, é só isso. Então você não pode falar assim, não quero mais, não vou pagar mais a minha Mas olha, esse papo da Mari é de quem tá com vontade de ter mais. Ai, gente, nem fala. Eu tinha falado pro Calil quando eu tava descobrindo o sexo, o Calil lá, eu sei qual é, eu falei, não fala porque eu vou fazer a tal da brincadeira lá. Aí eu falei, se eu tiver outra menina, legitimo uma terceira, que eu era afim de ter. Se eu tiver um menino, acho que eu vou ter uma preguicinha, sabe? E aí eu lembro do Calil olhando pra minha cara, assim, sem querer contar, mas contando qual era o sexo. Eu falei, ai, gente, será que eu parei por aí ou não? Não sei. Olha, gente, vocês acham não, é uma verdade, né? Depois dos 40, a gente já sabe que é uma gravidez considerada geriátrica e difícil, mas depois dos 30, mesmo hoje em dia, é considerada uma gravidez de risco e geriátrica? Nunca, não. Geriátrica não se fala, né? Se fala uma gravidez de idade avançada, uma idade para mais riscos. Mas isso é até 35 anos de idade. Os americanos tentaram puxar para 30 anos, acima de 30 ser de risco, não é. Então, até 34 anos está super aconselhável gravidez e congelamento de óvulo, até 34. E estado de saúde conta? Por exemplo, uma mulher super saudável com mais idade, muda? Super conta o lado materno. Então, se você vai ter uma mãe de 40 ou 45 anos, 47 anos, que acaba acontecendo, a saúde dessa mulher no pré-natal tem que ser muito boa, porque a idade é avançada, pode ter problema cardíaco, problema renal, problema pulmonar, doenças crônicas da vida, uma comorbidade. Quando a mulher é jovem, normalmente ela não tem uma outra doença. Então, para ela, ótimo, mas para os óvulos, importa sim a idade. Para a qualidade embrionária, importa sim a idade. Tem acima de 35, pior embrião, mais chance de abortamento. Acima de 37, mais risco de malformação. Acima de 39, muito mais risco de perder, de não engravidar, porque os óvulos são velhos, consequentemente a qualidade do embrião é ruim, e engravidando acima de 40, você tem o risco, assim, só para você ter ideia, in vitro, colocando um bebê pronto, um bebezinho, um embriãozinho pronto dentro da mulher, aprovado geneticamente. Qual é a chance dessa mulher engravidar, Calil? 16% por embrião. Mesmo colocando pouco, então a mulher tem, numa fertilização in vitro, eu quero um só, doutor, a sua chance de não engravidar é de 84%. Gente de Passada. Deus! Então não é fácil engravidar. A chance de uma menina de 20 a 30 anos engravidar, no máximo, ela desejando, é de 24%. Isso sabendo o dia da ovulação, tentando, namorando no dia certo. É dificílimo. Agora, a gente pensa do outro lado, né? Quando a gente tem uma filha, não quando a gente tem um filho que fica chavecando a filha do amigo. Aí tudo bem, porque... Ele tá falando isso porque o Vitório é apaixonado pela filha do Calil. Você acredita nisso, Mariana? Ai, que amor! E aí o Vitório manda flor, Vitório manda carta. O Vitório não desiste. Todo verão a gente passa junto e o Vitório não desiste. Um verão atrás do outro e olha, um dia isso vai acabar. Não tem jeito. Vai acabar dando certo. Quando a gente tem 3 filhas, aí a gente começa a se preocupar, entendeu? Que maravilhoso. Ô Mari, você foi mãe de primeira viagem aos 35 anos, certo? Eu virei 30... A Tetê nasceu 2 dias depois do meu aniversário de 36. Ok, 2 anos a menos do que eu. Você acha que a vida profissional das mulheres faz as mulheres realmente repensarem a maternidade? Ou você acha que isso é uma coisa dessa mulher independente financeiramente, como eu falei? Eu não sei se é a questão da vida profissional, mas eu acho que a gente é menos... Assim, eu venho de uma cidade menor, de Santa Catarina, em Blumenau. Eu vejo a maioria, tá? Isso não é regra, mas a maioria das minhas amigas que ficaram lá, numa cidade menor,
acabaram casando e engravidando cedo, porque o propósito era, né, pelo amor de Deus, o propósito da vida, assim. Então, era isso, numa cidade menor em que as mulheres não contestam e não procuram outras coisas, acabava normatizando, como diz o Khalil, esse ciclo. Entendeu? Eu acho que hoje em dia as mulheres não independe só também de uma carreira profissional, mas uma vontade de vivência, uma vontade de viver, de experimentar coisas, de viver a sua liberdade, de viver o seu poder feminino, de viver a sua vida. E você acha que o filho atrapalha tanto assim? Eu não acho que atrapalha, em nenhum momento eu falei que atrapalhava. Eu acho que não. Não acho que atrapalha. Tanto que eu acho, hoje em dia, eu que experimentei a maternidade, eu acho que é muito transformador. Eu não acho que eu sou uma pessoa melhor e nem pior por ser mãe. Eu acho que eu sou diferente. Eu não me sinto mais preenchida ou menos preenchida. Eu me sinto diferente. Eu acho que eu nunca precisei ter filho para me descobrir, para me completar, para me complementar. Eu acho que ter filho é uma experiência maravilhosa, é um amor que transcende, que a gente não consegue explicar. E eu acho, assim, de um privilégio absurdo poder viver esse amor. Não que se eu não tivesse vivido, optado por não experimentar a maternidade, eu seria incompleta ou seria triste por não viver esse amor, de maneira alguma. Por isso que eu realmente assino embaixo a legitimidade do poder de decisão da mulher e da mulher, de fato, poder decidir isso e não ser apontada. Tipo, nossa, que egoísta, ela não quer ser mãe. Nossa, que absurdo, ela não quer ser mãe. Eu não acho isso. Eu acho extremamente legítimo a mulher poder decidir e tocar a vida dela da forma que ela achar mais conveniente, ou da forma que ela achar mais correta, ou da forma que lhe agradar mais. Agora, eu acho que a maternidade, quando a gente falou de que filho atrapalha, eu não acho que filho atrapalha, eu acho que o filho transforma as suas prioridades, por exemplo. Entendeu? A gente é muito privilegiada, a gente tem ajuda, a gente pode, mas a maioria das mulheres não tem essa ajuda. A maioria das mulheres não tem com quem deixar, eu quero ir viver isso, eu quero ir trabalhar lá, eu quero ir jantar ali, eu quero ir conhecer. Não existe, a gente vive numa bolha da bolha. A regra não é essa. Então, a regra não é. Que a maternidade acaba te mudando as suas prioridades, não é te limitando de maneira alguma, não é limitadora. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, até eu queria colocar o Khalil nessa conversa, as pessoas, às vezes, colocam essa mochila muito nas costas da mulher, né, e fala dessa coisa de ser limitadora. Eu não concordo. Eu achava também tudo isso, eu tinha essa ideia antes de ter filho, tá? Eu achava que a minha vida ia virar de ponta cabeça, eu achava que meu trabalho ia virar de ponta cabeça. Pelo contrário, você consegue hoje trabalhar, tocar sua vida, sim, normalmente com filho. Claro, se você tiver uma estrutura mínima para ter ajuda com a criança. Então, assim, eu, além de tudo, tenho a minha mãe, que eu acho que é a coisa mais importante do mundo. Você ter vó, né? Nessa hora, a criança ter vó, porque minha mãe segura todas as ondas para mim, com o Vitório. A mãe do Alexandre também segura muita onda com o Vitório, além de ter uma estrutura da babá. Então, essa coisa de ter vó, ter tia, ou ter um parente perto que possa ajudar, colabora muito para que a gente tenha uma relação mais normal, digamos assim, com a vida. Agora, por que essa mochila do tempo, da idade, está tão nas costas da mulher? O homem, com mais de uma certa idade, ele também tem dificuldade de engravidar, não tem, doutor? Sim, pode piorar dependendo dos hábitos dele, qualidade de vida, realmente piora muito a qualidade espermática e diminui muito a fertilidade dele, principalmente com vícios. Mas quase não se fala, né? Quase não se fala. Quase não, porque o homem não faz exame, né? A dificuldade que ainda temos é o homem fazer um espermograma simples. Então, as brigas de casais é a mulher quando ela deseja ou ele deseja, e o problema fala que é da mulher, porque antigamente era 90% problema da mulher, porque homem não tocava no assunto e mulher também não podia tocar. Então o problema sempre foi da mulher. Quando a mulher começou a ter um pouco de voz ativa e claro, a medicina mostrar que meio a meio a dificuldade de gravidez, 50% problema masculino, 50% feminino, as mulheres começaram a ganhar um espaço muito grande. E os homens tendo que se cuidar, diminuindo droga, diminuindo vícios, tomando vitamina que o homem não toma, fazendo espermograma, fazendo tratamento para melhorar a qualidade espermática, tendo que tratar uma varize no testículo, que são as varicoceles, ou seja, o homem foi colocado na mão do médico também, uma coisa que sempre fugiu. O que acontece muito, que vocês estavam falando da mochila, ou mulher com um pouco mais de idade, ou abrir mão um pouco do espaço do dia para ter essa responsabilidade de filho, vocês têm, além de ter um trabalho, um rendimento, vocês têm família.
tanto família da mãe materna, quanto marido com família e um parceiro do lado. O problema são casais que vêm para decidir buscar ter filho de qualquer forma, método natural, método in vitro, inseminação, ou seja, quer o filho, Calil, isso casal. Só que quem engravida é a mulher. Quem para de trabalhar um tempo é a mulher. Quem amamenta é a mulher. Quem pare é a mulher. Quem vai olhar escola, livros, babá, e quem puder, né, ter que cuidar, a mãe que vai cuidar sempre é a mãe da mãe. Então, essas coisas acontecem quando tem uma estrutura redonda, ok. Quando não tem, aí realmente quem fica na mão depois da gravidez, então, várias vezes, engravida um casal que tinha uma dificuldade imensa, ou vários casais, quando você vê que esse bebê nasceu, o maridinho faz a vida dele e quem abre mão de tudo é ela. Por isso que essa mochila é tão pesada nas costas da mulher. Mas isso é um erro estrutural, né, Calil? Assim. Totalmente. Mas é uma real, né, Mari? É um erro estrutural. A gente está aqui para falar também sobre isso, mas é uma verdade que não mudou com o tempo. Não. Mas eu acho que a gente até assim visando um mundo mais igualitário e tal, a gente exercitar essa divisão, assim. Eu vejo o Calil quando a gente vai no consultório e bate papo. O Calil tá ali, super informado das meninas, das filhas dele, se envolvendo nos estudos. Aqui na minha casa, a gente tenta dividir a nossa maneira, eu e o meu marido, as responsabilidades. Claro, tem coisas que ficam mais no lado feminino pela nossa sensibilidade. Mas eu acho que dá para dividir internamente dentro da realidade de cada família, dentro da realidade da verdade de cada um, aonde são esses espaços, aonde são delimitados esses espaços. Ainda é essa coisa que o filho é da mãe, mas eu acho que cabe a gente exercitar uma coisa diferente também. Sim, mas, por exemplo, você deu o exemplo do Calil. Tá bom, o meu fim de semana é família. Agora, a grande maioria, e o professor, que era o médico da Adri, e etc., esses profissionais que existem cada vez mais, eles não vivem vida familiar. Final de semana é congresso, é encontro com colegas, é discussão de caso, não sai do hospital, vai dar plantão. Quer dizer, não estou dizendo só médico, profissional, ou o cara vai jogar bola, vai jogar pôquer com os amigos, ou seja, depois que nasceu o bebê, essa união e essa parceria se afasta bastante, principalmente nos dias de hoje. Essa coisa de ter que ficar com a criança porque a mulher tem que dar uma saída, fazer alguma coisa, isso gera um monte de conflito. Ainda hoje. Gente, mulheres, prestem atenção com quem vocês vão ter filhos, hein? Prestem muita atenção. Isso. Exatamente isso. É isso. Meninas, vocês que estão ouvindo aqui o nosso Fala Galisteu, eu vou dizer uma coisa. Tem um erro crasso de todas, das meninas que em algum momento já passou pela minha cabeça lá atrás, em algum momento, aquela coisa de tentar ter um filho para salvar uma relação. Esse é um erro, mas assim, pense num tiro que vai sair pela culatra. É um amor profundo e, ao mesmo tempo, você está plantando um filho no meio de um desamor. Não faz sentido. Filho não segura casamento, não segura homem. Filho pode ser da mãe, pode ser do pai, pode ser dos dois, pode ser de um próximo que virá. Tá tudo certo, mas não pense num filho. Pode ser teu sozinha, né? Aliás, pode ser teu sozinha. Aliás, mulheres de produção independente. Assim, nós temos umas amigas que passaram por isso, né, Mari? Que são muito felizes. Sim. Eu acho super legal, mas acho que não pode colocar o filho na posição do salvador da pátria, entendeu? Muito pelo contrário, que eu acho muito mais fácil um filho vir e talvez desestabilizar um relacionamento sólido do que o contrário, né? Porque é bem difícil no começo. Assim, e normalmente, Dri, as pessoas que buscam reprodução assistida ou aquela ajuda a mais sem ser reprodução assistida, mas, Calil, precisamos de filho, é realmente aquele casal que não está bem e está buscando uma estabilidade no filho. Isso acontece muito, que normalmente nós da reprodução desanimamos quando a gente enxerga lá na frente, depois de um ano que você botou o filho no mundo, o casal está separando. Isso é muito comum hoje em dia. E hoje antigamente separar, você está desestruturando duas famílias. Hoje separar é sair de casa, é mudar de endereço. É uma coisa muito prática que acontece hoje em dia. Cada vez mais. Então, largar um filho no mundo hoje é o que mais acontece. E ainda mais quem tem condição, pare, o filho fica com a babá e com o motorista, e as viagens acontecem. E a criança sendo criada pela babá e pelo motorista. Tocou num assunto super importante. Vamos lá, quero saber a diferença de inseminação artificial para fertilização in vitro. E se tiver outras
Conta pra gente. Inseminação, você nada mais do que joga o sêmen preparado dentro do útero. Então, normalmente, quando se faz inseminação, quando o sêmen, o esperma, a qualidade espermática, de quantidade, concentração, motilidade, etc., não é adequada. Então, o homem, no dia da ovulação da mulher, ela faz um controle da ovulação para saber direitinho o dia que ela vai ovular. No dia da ovulação, ele vai no laboratório, colhe o esperma. Em 1 hora, esse esperma é centrifugado, passado por meio de cultura, vai ter uma potencialização desse esperma, e aí é cateterizado o útero, a mulher não sente absolutamente nada, joga o sêmen no fundo do endométrio, da cavidade uterina, ou seja, passou candidíase, passou infecção vaginal, passou um muco ruim para ajudar o esperma a subir, não tem que forçar o esperma a subir, a gente está colocando uma concentração muito maior no fundo do útero e os espermas só tem que nadar metade da trompa para engravidar. E a gravidez é espontânea, é natural. Então, o óvulo que vai aceitar o esperma que ele quiser. Ponto. Na fertilização, não. A indução de ovulação é uma quantidade de medicação muito maior. Para quê? Para ser, teoricamente, uma vez só, você tirar o máximo de óvulo possível dos 2 ovários, para formar o quê? Aí aspira os óvulos. Então, em 10, 12 dias, uma medicaçãozinha subcutânea. Depois disso, é a aspiração de óvulos com uma sedação simples. A mulher dorme, igual fazer uma endoscopia. A gente aspira os óvulos pela vagina. Na hora já sabe os óvulos. No mesmo momento, o marido colhe o esperma no laboratório e a bióloga fertiliza. E aí, nos 3 a 5 dias consecutivos, a gente acompanha o desenvolvimento na estufa dos embriõezinhos. E aí é a opção, né? Transfere, não transfere, a fresco, faz estudo genético ou não. Então, estudo de fertilização in vitro, trabalho de fertilização in vitro, é muito mais trabalhoso, tanto emocionalmente, tanto picadas, ou seja, fisicamente, quanto emocionalmente, o fato de colocar um bebezinho lá dentro, ter que ficar em repouso, ter que ficar usando medicação e torcendo para dar um resultado positivo. É uma loucura, é uma ansiedade muito louca. Já na inseminação é um espontâneo, é igual tomar um vinho. Aconteceu? Vamos esperar 15 dias para ver o que acontece. Tranquilo. As duas opções não sentem dor, sente dor, como é que é? Zero dor. Não, na inseminação, zero dor. Na fertilização in vitro, como é um procedimento cirúrgico, a aspiração de óvulo, extremamente mínima desconforto. Você usa um anti-inflamatório se não for transferir embrião. Se for transferir embrião, não pode usar anti-inflamatório, só um analgésiquinho. E quando você transfere embrião, absolutamente nada. Na transferência não pode sentir a menor cólica. Então, realmente, os 2 métodos, muito baixa dor, mas muito mesmo. Só a fertilização no momento que você aspira óvulo. 1 a 2 dias. Bem discreto. Não deu certo, quero fazer de novo. Quantas vezes eu posso fazer? Quantas vezes você tiver óvulo e quantas vezes você tiver condição financeira para fazer. Não agride a minha saúde. Absolutamente. A aspiração de óvulo é uma coisa igual você furar um saquinho de estopa de milho e tirar uns grãozinhos de milho. Você estragou o saco de estopa? De maneira alguma. Esse furinho não acontece nada. Entendi. Mari, você Oi. teve primeiro a TT, né? Uma menininha linda, muito simpática, Sim. toda carismática, cheia de personalidade, não é? Total. Muito. Depois você achava, na sua cabeça, você achava que você ia ser mãe de menino ou de menina? Então, eu tinha essa pira, olha que doideira, tá? Eu que já pensei em não experimentar a maternidade, eu queria que fosse uma menina, primeira vez que eu tô falando sobre isso, talvez eu me arrependa depois, mas dane-se. Eu queria que fosse outra menina para poder legitimar uma terceira gravidez, porque eu pensava, que eu falei, se vier outra menina, talvez eu tente um terceirinho aí para ver qual vai ser e tal. Como veio um menino, porque eu tinha medo que se viesse um menino no segundo filho, eu teria uma preguiça, tá? E, veio um menino e eu sou feliz da vida em ter um menininho. Ele é todo chameguinho, assim, fofinho. Dizem que é diferente. Mas não sei, eu não experimentei muito ainda, porque o Fio tem 7 meses. Aliás, ele tá chegando aí agora. Bonitinho. É uma delícia. Ele tá vindo aqui. Bonitinho.
Ele tem 7 meses, é muito pequenininho ainda, mas está sendo uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Doutor, dá pra gente escolher o sexo, a cor do olho, a cor do cabelo, ou isso é lenda? Não dá para escolher e é proibido terminantemente escolher. A escolha, no máximo, ela seria na fertilização in vitro, que você acaba tendo o estudo genético dos embriões. Mas isso é tão terminantemente proibido que no futuro, os biólogos, quando informar para a gente essas 24 síndromes sendo descartadas, vai ser proibido chegar no relatório médico qual embrião é masculino, qual embrião é feminino, para tirar essa tendência também de escolher. Então, isso é, na relação normal e na inseminação, claro que existem aquelas coisas de dieta, para a mulher ter um pH mais ácido ou menos ácido. Isso influencia de verdade ou isso é lenda? Não, isso influencia de verdade. Mas, na verdade, assim, a dieta é muito restrita, tem que ser feito por 2 meses, e é aquela coisa, não pode comer sódio, não pode comer então sal de maneira nenhuma, então o pão você já não pode, o queijo você já não pode, ou seja, você fica limitando muito a mulher. Normalmente, quando a gente fala, quando a mulher quer uma menina, ela tem que comer muito, principalmente carboidrato, para ter um pH vaginal extremamente, com glicogênio aumentado e glicose aumentada, então pH ácido. Para o menino, não. É uma dieta mais carente. É uma dieta de cítrico, que ela vai comer saladinha, limãozinho e proteína só, porque normalmente o esperma masculino vai à caça para se alimentar. Então, mudando esse pH vaginal, você dá uma tendência à sobrevida de ou esperma Y ou esperma X. Mas isso, eu tenho 3 filhos e tentei de todas as formas ter um menino. Então, não dá certo, né? É uma incidência muito baixa para você fazer esse controle. Na fertilização in vitro, você sabe quem é quem. Mas Agora, por exemplo, no banco de esperma, uma mãe solteira que quer ter um filho, ela pode escolher no banco de esperma? Ela escolhe, ela escolhe o doador. Então, ela vai ver características do doador. Mas a quantidade de esperma que está guardada é tanto X quanto Y. Ninguém separa isso. Quando você faz uma inseminação, isso é um dado a mais, você centrifuga o sêmen. Quando você centrifuga o sêmen, o esperma X ele é mais pesado, ele é mais lento. E o esperma Y é mais leve. Então, se for uma relação normal, o esperma que chega primeiro é o Y. Então, normalmente, se a mulher tem uma relação só, e é no pico da ovulação, é bem na hora que está rompendo o folículo, os espermas Y chegam primeiro. Mas, teoricamente, quem está falando que eles vão fecundar o óvulo? Não necessariamente. Pode chegar um xizinho atrasadinho lá e engravida. Quando você compra um sêmen, o sêmen tanto é X quanto é Y. Na centrifugação que eu falei, você centrifuga e pega. O X fica mais decantado e o Y fica mais no sobrenadante. Aí você consegue, numa inseminação, aumentar a coleta desses espermas. Quer X, vai no decantado. Quer Y, pega mais os que ficaram na bordinha superior, no sobrenadante. Aí você insemina uma maior quantidade de X ou de Y. E isso não quer dizer, primeiro, que vai engravidar. Eu fiz 3 inseminações da minha mulher com 28 anos e ela não engravidou. Então não adiantava procurar XY, porque o fato é não engravidava. Aí quando você desiste, a mulher engravida. E aí vem... Impressionante isso também, né? Outra coisa que é impressionante, dizem que as mulheres na menopausa correm risco de ficarem grávidas. Por quê? Não, então vamos lá. Menopausa, o termo menopausa é 1 ano sem menstruação. Mas a mulher, quando a gente fala que ela já está no climatério, etc., o FSH dela, o hormônio folículo estimulante, que estimula a ovulação produzido pela hipófise, se ele tiver acima de 20, 22, ou seja, um FSH alto de 30, 40, 50, teoricamente essa mulher não tem mais óvulo. Por quê? A hipófise entende, normalmente quando uma mulher é fértil, ela produz estrógeno quando está crescendo o folículo, quando ela vai ovular, e progesterona no pré-menstrual que o corpo lúteo está produzindo. Então ela tem os 2 hormônios femininos do corpo. Esse feedback negativo volta para a hipófise e fala, eu tenho hormônio feminino circulante. Então a produção hormonal do FSH e o LH são normais, teus hormônios vão estar normais. Quando você não tem mais óvulo e não ovula, você não tem mais hormônio feminino no seu corpo circulante. Claro, tem a gordura periférica, mas não tem estrogênio. Então, o FSH vai aumentar para solicitar a produção de hormônio feminino. Mas não, como não tem mais óvulo, você não produz. Então, sempre o seu FSH vai estar alto. Quando o teu FSH está acima de 22, é um pouco ficar dando cabeçada na parede ou soco em ponta de faca, você vai gastar dinheiro com muita medicação e não vai crescer folículo.
Isso in vitro, ainda mais naturalmente. A mulher menopausada mesmo não engravida, ela não tem mais óvulo. Nossa, engraçado. Eu tenho uma conhecida que a mãe dela ficou grávida com 56 anos de idade, já estava sem menstruar há bastante tempo. Tá, então, ela não te contou, então isso é uma verdade, não dá para falar que o caso dela é atípico no mundo, ela não te contou, ela usou óvulo de doadora, usou o sêmen do marido, se ela estava casada, fizeram um embrião com óvulo de doadora. Óvulo de doadora não tem problema. Não, de jeito nenhum. Aí sim, a saúde dela é ótima, claro. O Conselho Federal de Medicina, ele pede para você tentar a fertilização in vitro no máximo até 50 anos de idade. É contraindicado acima de 50 pela idade materna, só isso. Agora, se é uma mulher rígida, boa de saúde, com 47 anos, engravidei várias. Não gosto, porque eu acho que é uma mãe idosa, mas quem sou eu para palpitar? E se ela tá tudo bem, ela vai curtir muito a gravidez. Agora, não pode ter aquele egoísmo. Engravidei com 55 anos. Quanto tempo ela vai viver mais? 10 anos? 15 anos? E ela vai largar a criança no mundo? Então, isso é importante também conversar, entendeu? Quando a mulher tem muita idade. Tudo bem, ela quer ter um filho? Beleza, ela vai ter com 55? Tá bom. Então a senhora se cuide para pelo menos até os seus 20 anos de idade do seu filho, a senhora cuidar do seu filho ou acompanhar o seu filho. Na verdade, quem vai cuidar dela é o filho, né? Mas é importante isso da idade, Dri. Agora, menopausada, só ovo doação. Mari, você se vê hoje não sendo mãe? Não, e aquele medo que eu tinha, que eu falei no começo do nosso papo, o medo de um possível arrependimento, assim, nunca me aconteceu. Em nenhum momento eu questionei, eu pensei por que eu fui fazer isso, por que eu entrei nessa onda, em nenhum momento, muito pelo contrário. Hoje em dia, mas é o tal do mundo do e se, né? Eu não consigo imaginar isso já, porque ele é tanto uma verdade absoluta, eu não consigo imaginar isso. Doido, né? Então... Nossa, é a coisa mais, assim, outra coisa que eu acho que é doida de explicar é o maior desafio como mãe. Porque as fases dos nossos filhos, eles mudam e a gente muda junto, né? Quando eles são bebês, a gente imagina uma coisa. Aí quando eles estão na primeira infância, assim, né? Na infância, você imagina outra. Aí agora, eu tô falando isso porque eu vivi essas diferenças, assim. Eu pensava uma coisa do Vitório, eu achava que ele ia ser de um jeito, eu me imaginava de um jeito com ele, fazendo isso aqui. De repente, você percebe que não. E a gente também percebe, eu não sei se é o seu caso, Mari, e se eu estou falando besteira, doutor, você me ajude, que a criança, ela faz você enxergar o mundo mais simples. É isso. Sim. Fiquei até arrepiada agora. Ela te prova todos os dias que você que atrapalha tudo, a gente é que coloca muita coisa, a gente tenta sofisticar, a gente tenta fazer... A gente deixa mais complexo, né? A gente coloca, não, vamos fazer, já que vai fazer um bolo, faz um puta bolo, aquele bolo. A criança, ela quer o bolo gostoso, ela não quer o super bolo. Rodrigo, e você tem um exemplo disso, porque seu filho, teoricamente, você aprendeu com ele em todas essas fases. Porque no começo era um loirinho bonitinho. Isso. Hoje em dia, pelo que eu percebi nesses anos, o que ele evoluiu. Então hoje ele já é. Quantos anos ele tem? 10, né? 10. Então com 10 anos, ele é um lorde. Então ele é um moleque hoje que faz tudo. Então pega onda, anda disso, anda daquilo, faz esporte, faz comida, não para. É romântico, é carinhoso, é amigão, ele é brother. Fala, e aí tio, beleza, beleza. Então é um cara que a cada momento... ele está se desprendendo das idades infantis, etc. A cada dia ele mostra uma pessoa diferente, e o que você proporciona para ele, ele vai fazendo essa modificação automática, e você vai aprendendo com essa modificação dele. É incrível isso. É doido, né? Mas parece papo de mãe apaixonada só, né? Do quanto a gente aprende com o filho, mas é fato. E é muito, eu acho que existe muito, assim, eu tô ainda muito na primeira infância, né? A Tereza vai fazer 3 anos agora, fim de fevereiro. E meu outro filho é muito pequenininho, ainda 7 meses. Mas eu acho que rola muito na minha fase, eu tô muito de querer botar no mundo, assim, ser responsável por um mundo melhor, assim.
entende? Assim, de querer botar um serzinho ser muito humano legal, melhor. um ser humano melhor, e que o mundo seja melhor a partir disso, e que seja mais igualitário, que seja mais de boa, e que seja um mundo mais empático, e que faça de fato uma diferença. Então eu fico muito na preocupação de ser abrangente, sabe? De me informar e de ler sobre isso, e de ler sobre aquilo. Eu fico, às vezes eu fico assim meio sobrecarregada. Exausta do conteúdo, exausta de conteúdo. Calil, eu te falei, eu não sei se eu falei pro Calil outro dia, eu falei assim, cacete, a gente fica assim, ó, primeiro a gente quer ser realizada profissionalmente, financeiramente, a gente quer ser uma puta mãe legal, a gente quer ter um bom discurso, a gente quer entender sobre educação positiva, sobre nutrição pediátrica, a gente quer entender sobre ginecologia, obstetrícia, psicologia, a gente quer estar malhada, a gente quer estar sarada, a gente quer estar bem, com a cabeça boa, meditada, tranquila, politizada. Falei, cacete, vai dar tempo depilada, com a mão feita. Eu falei, bom, oi? No meio da pandemia, alô, no meio da pandemia. Coisa não vai rolar. Mas você vê que toda essa loucura que você tem e fez, tudo que você está falando, beleza. Mas a gente está esquecendo esse ladinho espiritual deles, que estão vindo realmente para melhorar esse mundo. Eles têm essa missão. Acredite em qualquer espiritualidade, mas eles têm uma missão. Você pode ver que mesmo a Teté, com o jeitinho dela e com a sensibilidade, ela colocando barriga, já falando para você, antes de você saber que você estava grávida, ela te falou que você estava grávida. Ela pariu um bebê, ela fez um parto. Calil, olha que pânico. O quê? O que foi? Não, ela falou isso ontem pra mim. Ela falou, mamãe, a Lili já tá na sua barriga. Eu falei, que Lili? Aí, ó. Que Lili? Não, e ela falou do fio. Ela falou do fio e ela fio. fez o parto do fio. Ela fez nascer na barriga dela, Adri, você não tem ideia. Ai, você sabe que o Vitório pede todos os dias um irmão, uma irmã, ele pede todo dia. E eu fiquei... Adri, tu não se anima? Eu me animo muito, o Calil sabe, eu vou voltar lá agora. Vai no Calil, sua louca, vai no Calil. Tô esperando. Eu sou tão propagandeira do Calil, eu falo para todas as minhas amigas. Eu também sou, eu fico feliz de saber que a gente tem hoje a possibilidade de ter um médico como o Calil, que é nosso brother, que explica, porque antigamente tinha uma distância com o médico, né, que falava uma língua que a gente não entendia, a gente tinha que voltar para casa cheio de dúvida. Hoje você fala de igual para igual. Hoje vocês são muito mais informadas, principalmente vocês duas, né? Expoentes, vocês são muito mais informados que muito médico. Isso no passado, como é que você pode interpelar um médico, um professor, e ele não sabe te responder? Então eu não tenho essa, como é o americano, o europeu, ele não dá essa liberdade de troca, porque ele não consegue talvez acompanhar um raciocínio e ele não pode ficar para trás. Então ele não responde, ele não tem o vínculo médico-paciente. Isso você perde, né? Você perde na consulta. Você tocou nesse assunto importante. Essa é uma característica muito brasileira, né, gente? Poder trocar uma ideia com o nosso médico. Muito. O celular do médico, é um luxo isso, porque lá fora os caras male falam oi, né? Não, e cria um vínculo, uma relação, assim, eu não tô falando aqui porque o Calil tá aqui, mas eu, o Arthur, que é meu marido, a gente tem um vínculo, assim, com o Calil, que a gente fala, meu, que saudade do Calil, e a gente manda uma mensagem pro Calil, assim, do nada. Sabe por quê, Dri? Porque eu fiz o ultrassom antes de mais nada, eu falei que ela estava grávida antes dela ovular. Deu vontade de falar. E a Mari tem umas coisas dessas. Ela tem uma sensibilidade boa, a gente tem uma troca bacana, e ela olhou na minha cara e falou que você tá assim. Falei, Mari, você não ovulou ainda, mas tá por perto. Só anima. E vai vir um príncipe. Ela olhou pra minha cara, quando veio o príncipe, ela não acreditou. Não, é bizarro. É muito surreal. É bizarro, assim. Mas, ó... Mas qual é o maior desafio como mãe, agora? Acho que o maior desafio como mãe é, assim, são as coisas que eu mais me preocupo, assim, né? Eu acho que eu me preocupo em estar muito presente. O meu trabalho é totalmente sem rotina. Eu não consigo me preparar, assim, porque as pautas, elas surgem, às vezes, de última hora, às vezes a gente consegue produzir com um pouquinho mais de antecedência. Então, eu estou sempre meio em prontidão. Isso é maravilhoso porque essa falta de rotina me impulsiona, me estimula, é um tesão, é muito legal, mas é muito difícil para quem tem filho, assim, né? É muito difícil se organizar, ainda mais em momento de pandemia, que as ajudas ficam mais restritas, enfim. Eu acho que o meu maior desafio hoje é estar presente. Mas o estar presente, Dri, é estar presente, assim, é no sentido amplo da palavra. Eu vejo muitas amigas, eu vejo muita gente, eu vejo familiares até, enfim, gente próxima a mim,
estando presente sem estar presente, assim, seja num celular, seja num computador, seja assistindo uma série, seja fazendo qualquer coisa, assim, aluada, sabe? Tu tá fisicamente com a criança, mas tu não tá ali. Então eu acho que eu me preocupo muito em estar ali, tipo celular, o que eu acho. O celular é maravilhoso, é delicioso, desliga a mente, tu fica ali meio por osmose, viajandão, sem se preocupar, vendo fofoca, vendo isso, vendo aquilo, ou assistindo um podcast da Dri, ou fazendo alguma coisa. Enfim, aquilo te tira ali daquele eixo de uma realidade que às vezes tu não tá a fim de enfrentar. Mas eu acho que o celular, ele, ao mesmo tempo que ele aproxima quem tá longe, ele afasta quem tá perto. Então, assim, eu me policio muito, sabe? Eu me policio muito para estar presente o máximo que eu posso. Eu tenho ajuda, eu tenho privilégios, assim, mas eu quero fazer, sabe? Eu quero botar para dormir, eu quero dar comida, eu quero estar brincando, eu quero estar ali, eu quero educar minha filha, eu quero meus filhos, né? Eu quero estar presente, eu quero viver com eles, eu quero crescer com eles. Então, o que eu mais me cobro é isso, ultimamente é isso. E eu ter a sanidade... eu tenho a sanidade, discernimento, sabedoria para criar um serzinho legal. É meio isso, assim. Boa. Doutor, como é que é ser responsável por realizar sonhos de tantas e tantas mulheres? Adri, quando você chega um pouquinho mais tempo de formado, né? Com 34 anos de formado e fazendo sempre a mesma coisa, é uma gratidão, cara, que a gente tem. Você chega à noite, se agradece muito a Deus, seus anjinhos da guarda que, infelizmente ou felizmente, a gente precisa, ninguém é soberano, então a gente tem que ter essa humildade na profissão, que a qualquer momento você pode ter um erro e não pode errar. Então, essa tensão persiste, você está sempre sendo cutucado para se atualizar, não tem jeito, mas é uma gratidão, a não ser nesses momentos que eu te falo, que a gente luta muito, aquela coisa da medicina quântica ou da energia física quântica, que você põe a tua energia para dar certo. É isso que dá certo. Quando você põe a tua espiritualidade ou a tua energia para dar certo um tratamento, um diagnóstico de câncer, um nódulo de mama que sim, que não, ou seja, para não comer bola, e você está muito perto de todo mundo, só que de todo mundo é muito difícil, mas tem que estar. Quando você consegue realizar sonhos, é demais. A gratidão, e você sabendo que isso é uma missão, é impressionante, Adri. É a mesma coisa falar, porra, Adri, você olhando para trás, os seus trabalhos de foto, o seu trabalho do teu programa que eu assistia, de entrevistar, você se arrependeu do seu passado ou você tem uma gratidão por tudo que aconteceu na sua vida? Eu imagino que o teu passado é rosa, entendeu? É claro, é brilho, é só brilho. Então eu olho para o meu passado profissional, isso me dá um calor no coração tão gostoso, falar, poxa, eu tô acertando, porque eu ainda continuo crescendo, então eu tô acertando e tô no caminho certo. E eu recebo muito essa energia de volta da gratidão, entendeu? Eu só fico muito triste quando você se desdobra para dar um filho para um casal, isso é muito comum, não é raro, e logo depois você vê, teve separação, ou a mãe deixou o filho com não sei quem tá em Dubai, no primeiro mês já foi para Paris com o aviãozinho, nananana. Então assim, você começa a ver umas coisas e fala, nossa, o que eu entrei nesse mundo? Mas eu estou fazendo minha profissão, eu estou engravidando, eu estou fazendo parto, eu estou tratando com hormônio. Então, quando você vê tua missão com uma realização muito bacana e uma energia de volta do universo incrível, nossa, é gratidão com Deus mesmo, Dri, é demais. Cara, Paris deve ser uma viagem maluquíssima, né? Maluquíssima, olha que incrível, Mari, que incrível. Assim. Aliás, você teve filhos naturais ou você teve parto natural ou teve cesárea, Mari? Eu? A Mari, os dois normais. Os dois normais. Pergunta como foi o último. Normal ou natural, Mari? Calma aí, o que é normal e natural? É com anestesia natural, ou sem anestesia? Natural é em casa, daquele jeito, assim, não, bem de imagina, eu sou anestesia. Amor, eu sou paciente do Calil. Tu acha? O Calil é o cara, assim, clínica, assim, é porque a gente tem uma relação por fora e tal, mas clinicamente ele é o cara mais pica das galáxias, assim. Não é isso. É que ela teve parto normal primeiro, normal, não natural, não, que tem em casa, Adri, natural, etc. Hoje tem as proibições do Conselho Federal e do Conselho Regional. Para ter um parto adequado, que hoje em dia é o termo mais, e está cadastrado na Organização Mundial de Saúde, o parto adequado, com esse termo mesmo nacional, é um parto adequado para o que a mulher quer. Se ela quer uma cesariana, vai ser uma cesariana adequada, humanizada. Se ela quer um parto normal, se é sem analgesia, ela hoje tem o plano de parto que a mulher preenche, né? Ela assina todos os termos, ela coloca que ela não quer
não rompa minha bolsa, não encosta a mão em mim, não me liga soro, não me liga indutor, não me liga medicação. Ela Gente pode do céu. tudo. E o médico que vai ser o responsável, ou ele assina e é o responsável, ou ele não assina e não faz o parto dela. Então isso já existe muito, está totalmente instituído. O da Mari, ela quis, estava quase com 40 semanas, e ela chegou de saco cheio. Calil, eu não aguento mais, o Arthur não aguenta mais, faz a neném nascer. Quase 41. Por aí, Calil, 40 foi 40 semanas, era assim, ó, o da TT, né? 40 semanas e 5 dias. Aí o Calil falava assim, Mari, vai andar. É tipo assim, ritmo de shopping, tá? É andar como se estivesse num shopping, devagarinho, mas assim, 2 horas por dia. Não, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite. E o meu marido é muito Caxias. E ele ouve o Calil, eu falava assim, relaxa, Arthur, relaxa, o Calil tá falando da boca pra fora, não tem que ser 2 horas, eu acabada. Ele falava, tem que sim. Ele ouve o Calil, e o Calil, filho da mãe, falava, anda com essa mulher, anda. Aí a gente no parque, eu moro no Rio, mas eu fui pra São Paulo pra ter meus filhos com o Calil, obviamente. Então eu tava lá, num AP alugado, tal, um AP grande, que eu precisava de estrutura e tal. Aí eu ia pro Ibirapuera caminhar e ele falava assim, a cada contração, porque no final começa a ter bastante contração, tu agacha e depois tu sobe. Eu com uma barriga de quase 41 semanas, agachando a cada, sei lá, 20 minutos, meia hora. A sensação que é nascer. Ia todo mundo exatamente falava assim, tá tudo bem? Você te ajuda? Eu falava, não é meu médico assim mesmo, ele me manda agachar, tá tudo certo. E aí eu fui umas 3 vezes, alarme falso, pro hospital, porque o Arthur pirava, assim, ele ligava pro Calil. O Arthur, meu marido, foi uma grávida muito ansiosa, tá? Extremamente ansiosa. E aí a gente fez uma indução, porque também já estava muito perto das 41, né, Calil? Não, ela ficou com 3 para 4 centímetros 2 semanas. E ela estava com de OS lá. Nem todo mundo tem dilatação. Isso é uma coisa de mulher para mulher, não é? E é raro, assim, não é muito comum chegar na clínica dilatada. A Mari chegou com 4 centímetros e a gente descolou a bolsa. Sim. E aí ela falou, me interna porque o Arthur tá de saco cheio. Eu falei, tá bom. Só que ela acabou internando 2 da tarde e a gente começou a induzir as contrações, porque não estavam ritmadas, 6 horas da tarde. Quando eu chego 11h15 da noite, bom, tá a dona Mari, branca, enjoada, falando umas frases com a mãe na sala, falando uns bad trip, Calil, essa ocitocina é uma, posso falar, né? Uma bosta, doutor. Isso aqui me deixa enjoada, isso é uma bad trip, isso é horrível, Calil. Eu falei, ô. E ela branca, enjoada, falei, parou. O que a gente fez? Eu desliguei a indução 11h30 da noite, falei, você vai dormir aqui na sala do parto. Ela falou, hã? Falei, você vai dormir. Só que, falou que eu precisava ser muito forte. Só que a sala é enorme. Aí o Arthur ficou olhando pra minha cara, não entendendo nada, falou, confio ou não confio nesse médico? Falei, vocês vão dormir aqui. Aí ela dormia e falou, Calil, olha o que ela me fala, mas eu não quero acordar cedo. Tá bom, você acorda a hora que você quiser, toma o café da manhã, a gente volta a induzir. Ela acordou 9 da manhã, voltamos a induzir, nasceu 3 da tarde, assim, maravilhosamente, ainda olhando pra cima. Bonitinha. Já e o segundo... E a segunda gravidez, ela veio estava no Rio, isolada da pandemia, os 5, cozinheira, babá, filha, marido e ela, resolveram ir para Angra, não sei porquê, com 36 semanas. Não, eu tava lá, seu doido. Bom, que seja, estava em Angra, e voltou para São Paulo com 38 semanas, Covid positivo, ela e o Arthur. Não, vou interferir. Foi assim, vai. Eu fiquei, a gente logo que começou a pandemia, parei de trabalhar, a gente ficou isolado, quarentenou lá por abril, maio, assim, abril, exatamente abril a gente foi pra... Mari, quando você descobriu que estava com Covid grávida, te bateu o pânico? Foi assim, Dri, a gente era meio casal nóia, a gente era motivo de chacota na família, porque a gente era neurótico, não vi ninguém. A gente alugou uma casa em Angra, interior do Rio, para poder ficar de fato quarentenando. A gente era nóia real, a gente não via ninguém, a gente não saía de casa, até porque na época eu tenho um pediatra no Rio e acabo tendo um em São Paulo, porque como meus filhos nascem em São Paulo, que é o Paulinho Teres, indicação do Calil, enfim, que eu amo de paixão. A gente conversava bastante com eles via telefone, enfim, e ninguém sabia direito o que estava acontecendo, assim, né? Não que ninguém sabia, não tinha um histórico. Então, basicamente, o que o Calil me falava e que os pediatras falavam é: não pega,
não pega, não vai sair de casa, não vai pegar, não sei o quê. Não era aquela coisa que, não é um fato de se vai pegar ou não, é quando vai pegar, não. Era não vai pegar. Então a gente ficou lunático, neurótico real. A gente veio para São Paulo de carro, esquema sanduíche no carro para não ter que fazer parada, xixi no acostamento, assim, a gente veio lunáticos mesmo. Quando a gente chegou em São Paulo, o Arthur começou com dor de cabeça. Ele falou, tô achando que eu peguei. Eu falei, não pira, tu tá estressado. Não tem da onde. Não existe. Qual seria o momento? Nenhum momento a gente foi na farmácia ou a gente foi fazer compras. Era tudo entregue em casa, a domicílio, e a gente higienizava tudo. Tipo, até o nosso pré-natal, né, Calil? A gente fez os ultrassons que eram necessários só. Não é que assim, vamos fazer um ultrassom. Não, eram só aqueles, assim, o morfológico, esse aqui. Não é que a gente fica... Eu não ia pra nada. E aí, quando a gente testou positivo, eu fiquei bem... Cara, eu fiquei muito assustada, muito apavorada, porque a gente se resguardou demais. E eu me senti culpada, assim, por exemplo, em algum momento eu devo ter sido irresponsável e negligente, entendeu? Essa foi minha sensação. E eu queria entender aonde que tinha acontecido, só que não dava tempo para isso. Eu tava com 37, 2 dias antes de completar 38 semanas. E aí, como a minha primeira filha nasceu de quase 41 semanas, com indução de quase 2 dias e tal, eu achei que isso ia se repetir, né? Eu imaginei que isso fosse se repetir. Eu cheguei em São Paulo, fui no Calil. E estava tudo certo, sem dilatação, com quase 38 semanas, tudo correndo bem. Quando testou positivo, o Calil que me ajudou com tudo, desde medicação, toda a orientação, enfim. E a gente se manteve e falou assim, Mari, fica quietinha, qualquer sinal me avisa. Eu sou muito tolerante à dor. E aí... A orientação fica quieta para não nascer Covid positivo, porque senão a Mari não poderia encostar pele a pele com o bebê, ia ter que fazer parto em sala de Covid, que é centro cirúrgico, o bebê ia ficar num berçário especial, que tinham 2 leitos só de bebezinho, 2 bercinhos Covid positivo. Então eu falei, fique em casa para não nascer, vamos esperar claro. Positivar o IgG. Sim. Aí, vai, dona Mari. Aí foi um dia, assim, eu lembro, eu estava nesse apartamento alugado, e aí eu fui pegar o quarto em que o Felipe ficaria. Aí tô lá fazendo a gente mulher, né, mão na massa, né, Drito? É assim também. Claro. Peguei o álcool, o não sei o quê, comecei a limpar a prateleira e não sei o quê, e tirar o travesseiro que tava lá, nananã, abri a malinha dele e tal, sem imaginar nada do que aconteceria ali, né? Aí eu tive uma noite um pouquinho atípica, falei com o Calil, eu não sei se isso é contração, não é contração. Cara, eu tive um pouquinho de cólica. Eu vou pro hospital para ver se eu negativei. Claro que eu não ia ter negativado, eu tinha sido diagnosticada há 9 dias, mas eu tentei forçar uma barra. Eu li que teve um caso que em 10 dias já negativou e tal. Eu queria negativar mesmo. Era o dia que eu tinha completado 39 semanas. Dri, a sorte foi que eu estava no hospital. Eu fui para fazer um PCR negativo, falei com o Calil. A orientação foi, fica em casa, não adianta nada com o exame. Aí ligo pro Calil e falo assim, Calil, tô indo pro hospital para fazer um PCR, Tereza dormiu e tal. Eu tava assim, de pé de havaiana sujo, vestido imundo, toda, sabe assim, quando o cabelo tá num coque, porque eu tava fazendo faxina na casa. Aí eu falei, Calil, tô aqui, será que eu não faço um cardiotoco? Para quem não sabe, é um exame que a gente faz no final da gravidez para ver se o bebê tá bem, se tem contração, né, Calil? É isso? É aquele letrinho cardiograma que sai o traçado do coração do bebê. Aí tô ali no hospital, falo, Calil, vou fazer aqui no pronto atendimento mesmo e tal. Já chega com uma cara de CU, né, no pronto atendimento. Não, o Arthur chegou, me ligou depois, isso. Tipo, não, eu digo, com uma cara de assim, de vergonha. Estou com uma barrigona, estou positiva, né? Tipo assim, coitada. Mari, já dá aquele baita mal-estar, né? Claro, porque a vergonha era assim, grávida, positiva, como se eu não tivesse nem aí, entendeu? Tô no pagode do fim de semana. Não, eu queria contar pra todo mundo, gente, eu me cuidei, eu não sei onde eu peguei, eu não sei como aconteceu. Era meio que uma culpa, assim. E aí, quando a gente fez o cardiotoco, nada. Nenhuma contração. Aí, de repente, o cara vai lá, faz, né, o plantonista ali, faz o toque 5 de dilatação. Aí me liga o Calil, ele assim, é teu médico e tal. Eu falei, o Calil. O Calil me liga e falou assim, Mari,
Primeiro o cara falou, não, acho melhor você não sair daqui. Eu falei, não, deixa eu ligar pro meu médico. Eu falei, né, o Calil vai dar a carteirada aqui, né, vai me ajudar, vai me proteger e tal. Mari, fica aí, dorme aí, e se tiver tudo bem, amanhã eu te dou alta. Tomei bronca. Calil, nasceu em quanto tempo? Acho que a gente se falou em 40 minutos. Calil, você tá de brincadeira, eu vim colher exame de PCR. Eu tô indo pra casa. Eu falei, pra casa não, você vai pro quarto. Se você dormir direitinho, não tiver nada de dor, porque o Arthur me ligou falando que ela tava com dor, você vai dormir aí. Tá bom. Deu 1h30, o Arthur me liga falando assim, Calil, ela está surtando de dor. Bom, sai a equipe correndo, a senhora Mari, me liga a enfermeira, doutora, ela está com 8 centímetros. Covid positivo. Você imagina, Adri, Nossa, chegando. Equipe no centro cirúrgico, você coloca a luva, depois você põe um avental sobre a luva, depois outra luva, o avental sobre a luva, máscara, face shield. Bom, em sala de centro cirúrgico, com 200 pessoas te preparando, o bebê não pode, não sei o que, não pode, não sei o que. Bom, é um caos. E nasceu em 2 minutos. E você sentiu muita dor, Mari? Assim, Dri, eu tava muito... Assim, o Arthur, ele dramatiza mais do que eu, que nesse ele ligou pro Calil, tá com dor... Eu fico muito concentrada. Assim, tanto que no parto da Tereza, foi muito de concentração. Eu prestava muita atenção, assim, no que o Calil me falava, em como fazer os exercícios, como fazer a respiração, em como fazer a força para ajudar. Eu fico muito racional, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, a partir do momento que ele me instruía daquela forma, eu queria fazer o melhor daquela forma, entendeu? A consciência corporal dela, Adri, é muito importante. Então, a força que ela fazia se segurando e as posições que ela ficava, realmente é de guerreira. Isso facilitou muito o primeiro parto. Então no segundo, assim, a enfermeira me falou, fica de lado, eu fiquei de lado, eu não sou aquela que grita, eu fico muito concentrada. Então o Arthur falava, tá com dor? Eu falei, muita, mas eu falo baixinho, eu fico na minha, assim, sabe? Então acho que o Arthur ia pilhando o Calil. E eu no meu mundo, assim, só que a gente tava no mundo, o primeiro parto, que é um parto, o parto do Calil é lindo, tem cheirinho de lavanda, tem música, a luz é medida, é um clima maravilhoso, a gente só fala de coisa boa, é um clima feliz, eu tenho uma memória, assim, muito sensorial do parto da Tereza, foi muito importante para mim, Calil, eu não sei se algum dia eu te falei isso, mas assim, mexeu muito comigo o parto da Tereza. Não precisa, ela transmite isso. Foi muito bonito, assim, foi muito bonito. No parto do Felipe, claro... Foi o oposto. Você no meio do negócio do Covid, uma confusão, todo mundo tenso. No covidário, com todas aquelas pessoas com aquela roupa do filme Ebola, entendeu? Tô olhando extremamente assustada, assim, muito assustada, não sabia o que ia acontecer, não sabia se poderia ter alguma sequela no meu filho, não sabia onde eu tinha errado, se eu fui de fato negligente ou não, um misto de coisas passando na tua cabeça, e assim, teria sido um daqueles casos, eu acho, que se eu não estivesse no hospital para colher um PCR, teria nascido no meio do caminho, assim. Porque foi muito rápido. Eu não sei se tem relação com o Covid positivo ou não, mas quando o Calil chegou, ele falou assim, Mari, me dá tua mão. Ele nem me deu oi, ele falou assim, me dá tua mão, me dá tua mão. Aí eu só me lembro de ouvir assim, coloca a luva nela. Não sei se foi a Miriam ou a Ilana, alguém gritou, coloca a luva nela, coloca a luva nela. Me botaram a luva, eu botei a mão em mim. Aí eu falei, que isso, Calil, que isso? Ele falou assim, é o teu filho. É a cabecinha. Ele falou, pega ele, Mari, pega ele, faz o parto comigo. Eu falei, o que eu faço, Calil? Ele falou assim, só pega. A gente tirou. Já tirou ele, Dri. Eu tô emocionada aqui, ouvindo. Foi muito maluco. Só que nascendo, ela foi tirando com as 2 mãos. Mas ao mesmo tempo, eu não via saber. Eu tô toda arrepiada. Eu tô aqui chorando, ouvindo, gente. Eu não via saber porque eu tava muito nervosa, assim. Saiu, já foi. Ele veio pra mim, mas ele veio pra mim com medo. Em nenhum momento eu peguei no meu filho, eu abracei, eu beijei. Eu tava com medo. Não podia, né? Não podia. Que coisa, que situação que a gente tá vivendo, né? Aí o pediatra já pegou, aí ele já foi testado pela axila para ver se o líquido amniótico tinha sido, enfim, estava contaminado. Foi lindo porque é lindo, é uma vida nascendo, é uma possibilidade nova, assim, né? Um mundo novo para mim, um mundo novo para o meu marido, um mundo novo talvez para o Calil. É um mundo novo, assim, um mundo para mim que se completou, mas ao mesmo tempo muito tenso, muito apavorante, assim, sabe? A gente tem uma foto que é da equipe, que a gente sempre faz com o Calil,
É maluquíssima essa foto, parece filme de ficção científica, assim, todo mundo com aquela vestimenta, sabe? Muito doido. Que loucura. Afinal, o pequenininho, ele nasceu com Covid ou não? Não, Nada. graças a Deus. E mamou no peito na hora também não teve passagem nenhuma. E foi amamentado, assim, de aleitamento materno por 4 meses e testamos já 4 ou 5 vezes e todas negativas, graças a Deus. Ai, que lindo! Olha, foi o depoimento que eu já tive aqui no podcast mais bonito de todos. Poxa. Não podia ser diferente. Mari, você é uma figura muito querida, quem te conhece sabe disso. Você é uma mulher muito especial, muito poderosa, com muita força. E é uma amiga das amigas, você se transformou numa super mãe. E o Dr. Kalil é essa figura que quem conhece sabe do que eu estou dizendo, e quem não conhece eu gostaria que conhecesse. Então conheça, o Dr. Kalil é um cara que é um cara simples, ao mesmo tempo extremamente delicado, cuidadoso, sofisticado, é incrível. Você, a Ilana, sua esposa, eu sou apaixonada pelo casal, quero deixar esse meu depoimento aqui para vocês. E vice-versa, viu? Meninos, é um prazer enorme estar com vocês. Mari, sigo te amando, sou sua fã, você é uma mãezona, uma super apresentadora, te assisto na Rede Record, parabéns pelas suas conquistas. Doutor Renato Kalil, te amo, manda um beijo especial para Ilana, sua esposa, que é linda, maravilhosa, uma super mãe também, das meninas lindas. Eu adoro estar com vocês, deixo aqui toda a minha admiração por vocês. Obrigada por vocês terem topado fazer o meu podcast. Olha, só pra dizer, sem clichês, sabe? Eu sou fã de vocês, eu pago pau gigantesco pra vocês. Kalilzinho, eu te amo, tu me deu as 2 coisas mais preciosas da minha vida. Dri, eu te admiro desde sempre, eu te acho uma mulher da porra. Não sei se podia falar, mas eu já falei. Mulherão da porra, somos Mulherão nós. da porra. Enfim, eu pago um pau gigantesco pra vocês, foi um prazer estar aqui e vamos repetir mais vezes, tá? Que eu amei o papo. Uma honra. amei. Antes de mais nada, assim, realmente é um prazer profissional e como pessoa estar aqui diante de vocês, 2 monstros de tudo da vida como mulher. Eu, como ginecologista, admiro vocês como mulher, pela carreira que vocês fizeram até hoje, pela mãe que vocês são, pela família que vocês constituíram, pela batalha que vocês têm, tanto dentro de casa como fora de casa, que eu sei que não é fácil. Homem, ginecologista médico, só vai pro consultório e trabalha. Vocês não, vocês dão um nó em pingo d'água. Então, assim, só bater palma, um aplauso para vocês. Dri, você com uma família incrível, teu marido, sua mãe, Dona Ema, até o Xalane incrível. Então, assim, o Alê, o astral de vocês, a energia que eu sou seu fã, desde até seu programa, até suas entrevistas, até entrevistando o Malcolm, entrevistando, assim, era incrível como você sabe abrir os seus leques. E Mari, legal, obrigada. Não, cara, desde a sua filha que me ama de paixão e já faz parto dentro de casa, quando você... Cara, obrigado pelo carinho e obrigado pela confiança muito de sempre, Mari. Obrigado por sempre suas palavras, cara. Isso para mim e para minha missão continua sendo importante. Obrigado, beijo viu? para vocês, muito Beijo, obrigada. pessoal. Fala, Galisteu.